Bem-vindos ao nosso canal Mensageiro do Infinito. Hoje nós vamos falar sobre alguns temas que as religiões, no modo geral, cada uma delas tem seu próprio entendimento. Hoje nós vamos falar aqui, o nosso primeiro tema é sobre a Santíssima Trindade. Como é vista a Santíssima Trindade dentro da religião do Mensageiro do Infinito, dentro da Igreja Cristã Mensageira. Dr. Isaú dos Santos, o fundador da igreja e desta filosofia, vai dizer para nós como ele enxerga e como ele apresenta essa Santíssima Trindade para a humanidade. Bom dia. A Santíssima Trindade é a Santíssima Trindade de Deus. A maioria da humanidade acredita na Trindade Santa. A Igreja Cristã Mensageira, como é fruto de revelações divinas, fixadas no livro Mensageiro do Infinito, tem uma ideia da Santíssima Trindade muito interessante. Na verdade, é fácil de as pessoas compreender como foi definida a Santíssima Trindade na Igreja Cristã Mensageira. Não é muito fácil entender a Santíssima Trindade assim, de um modo geral. Mas, por outro lado, é uma coisa que a gente podia chamar de dúbia. Quer dizer, ao mesmo tempo que é muito difícil entender a Santíssima Trindade, é também simples, facílimo de poder entender. Nós conhecemos uma história de um grande doutor da Igreja Católica chamado Santo Agostinho, foi santificado como Santo Agostinho. Conta-se a história que Santo Agostinho estava numa praia, lá na Itália, fazendo orações e andando de um lado para o outro na praia, tentando entender a Santíssima Trindade de Deus. E apareceu ali uma criança pequena, que furou um buraquinho na areia com a mão e ia no mar, enchia as mãozinhas de água, punha naquele buraco, a água sumia na areia, ele olhava a água sumindo, buscava outro punho de água, colocava ali, sumia de novo, e ele corria de novo. E Santo Agostinho ficou olhando aquilo e disse para o menino: "Ô, garoto, o que você pretende com isso aí, com essa brincadeira?" Eu falei: "Eu vou secar o mar, vou colocar ele todo dentro desse buraquinho. Olha que toda a água do mar que eu coloco aqui desaparece. Eu vou secar o mar, vai ficar seco." Aí Santo Agostinho deu até uma espécie de gargalhada e disse: "Ó, garoto, você está muito enganado. Essa água que está sumindo aqui está voltando para o mar. Então você jamais vai secar o mar. Eu falei: vai ser muito mais fácil eu secar o mar colocando ele todo nesse buraquinho do que o senhor entender o mistério da Santíssima Trindade." Aí Santo Agostinho entendeu que não precisava ficar cansando muito com aquilo, não, porque ele não ia entender nunca. Então, mas também não é tão difícil de entender assim. Nas revelações divinas que eu tive, mostra o seguinte, que Deus é trino, e Ele é Senhor de tudo quanto existe. E toda a matéria do universo faz parte de Deus, é a parte física de Deus, e está também inserido na Santíssima Trindade. Por isso nós podemos olhar em torno de nós que tudo que nós vemos é trino como Deus é trino. Parece difícil? Sim, eu vou explicar. Não é tão difícil assim. Como Deus é trino, então tudo que pertence a Ele, o que integra Ele, como é o caso do universo, é também trino, como Ele é trino. Assim nós podemos observar, nós, pessoas, somos cabeça, tronco e membros. Então somos trinitários, somos trinos. Nós olhamos uma construção, uma casa, um prédio, será que é trino? É sim. Ele é piso, parede e teto. Nós olhamos uma árvore ali fora, e a árvore, será que é trino também? É sim, sim. Ela é raiz, tronco e folhas. É mesmo assim a natureza, nós vemos que é terra, mar e céus. Vamos dizer, pode olhar qualquer coisa é trina, mas vamos olhar, por exemplo, vamos ter um exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele veio à terra. E ele veio a pessoa do Filho, que é a Trindade Santa, é Pai, Filho e Espírito Santo. Filho, Jesus Cristo é o Filho.
Então, quer dizer, ele faz parte da Santíssima Trindade? É, mas ele também é trino. E primeiro, ele era um ser humano como nós, é cabeça, tronco e membros. Segundo, viveu praticamente em 3 cidades. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré e morreu em Jerusalém. Então, ele marcou 3 cidades. Ele viveu 30 anos na vida privada. Se são 30 anos, são 3 décadas, então é uma trinidade. Com 30 anos ele começou a sua vida pública e viveu 33 anos anunciando o reino de Deus aqui na Terra. Então são 3 anos também, é uma trinidade. Aí, de repente, ele morreu com 33 anos, uma trinidade. Mas, no lugar que ele morreu, eles levantaram 3 cruzes, que ele morreu numa cruz que tem 3 pontas fora da terra. Então ela é trina. E tem 3 cruzes, tem a de Cristo, a de Dimas e a de Gestas. Ele ficou 3 dias morto, parecendo morto, mas ele morreu realmente. E com 3 dias, que também é uma trindade, ele ressuscitou. Então, tudo que aconteceu com Jesus Cristo é trino, como Deus é trino, ele é o próprio Deus e ele é o grande exemplo de trindade. Nós podemos ter outros exemplos e podemos ficar a vida inteira procurando exemplos que sempre vamos encontrar exemplos. Nós temos também o reino da natureza, animal, vegetal e mineral. Ou seja, nós temos 3 reinos, é uma trindade. Tudo é trino. Assim, Deus manifesta na natureza, em tudo, no universo inteiro. Então pode-se dizer, doutor, que a trindade ou a trinidade está em toda a criação. Em toda a criação, em toda a natureza, em tudo quanto existe, ela está presente porque ela é integrante do próprio Deus, que Deus está em tudo, não tem nada fora de Deus. E como Deus é trino, tudo que é completo tem que ser trino também, como ele, e é trino. É só prestar atenção que tudo é trino como Deus é trino. Se a gente for analisar tudo, a gente enxerga mesmo essa trindade. Realmente. Né? A gente nunca tive essa visão de olhar, por exemplo, para uma casa e ver que ela é piso, parede e teto. Né? Então, quer dizer, é uma coisa muito simples. Às vezes parece difícil de entender. Na verdade, até é muito mais fácil. A gente não para observar essas coisas, né? Mas ela está presente na nossa vida, no dia a dia. A gente vê essa trindade presente em tudo. Exato. Não é? E a trindade é o seguinte, ela é necessária para que Deus seja completo. E como Deus é absoluto e completo, ele tinha que se apresentar da forma mais completa possível. E foi na Trindade Universal e na Santíssima Trindade de Deus é que nós vemos o quanto Deus é completo e de que maneira ele é completo. Assim, nós podemos também entender a Santíssima Trindade, como Santo Agostinho tentou e não conseguiu. Nós podemos entender até com uma certa facilidade, que tudo em Deus parece difícil e, na verdade, é muito fácil. Dois aspectos da Santíssima Trindade, até para mostrar o caráter da sua complexidade, porque ela é difícil e fácil ao mesmo tempo. Por exemplo, Deus Pai. Que seria Deus Pai? Deus Pai é Deus absoluto, Senhor de tudo quanto existe, Criador de tudo. Eu acabei de dizer que não foi criado, que o universo também é eterno, tão eterno quanto Deus, e faz parte do próprio Deus, mas tem a criação, sim. A criação de Deus está na transformação dos elementos. Nada é estático, tudo na natureza está em constante transformação. Nada fica como está. Algumas coisas se transformam muito rápido, outras demoram muito a se transformar, mas tudo se transforma. Inclusive, um cientista francês escreveu, com um dado científico, uma máquina da ciência,
que diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É a maior verdade que eu já ouvi. Essa é a verdade de Deus. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a obra criadora de Deus é a transformação dos elementos naturais, fazendo novas todas as coisas. E por isso, Deus eterno e trinitário tem Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus Pai é Deus absoluto, Deus Criador, Deus Senhor de tudo quanto existe. E que não pode fracassar jamais, e que tudo está em Deus e nada pode estar fora de Deus. E sem Deus nada consegue existir, nada pode existir sem Deus. E Deus Filho? O que seria Deus Filho? Deus Filho é quando Deus se dispõe a comunicar com o ser humano, por exemplo, com qualquer ser vivo, que na verdade é muito pequeno diante de Deus. Deus é tão grande, que nenhum ser vivo, nem nós e nem nenhum outro, pode imaginar a sua grandeza. Deus é infinitamente grande. Ele é tão grande que não dá para medir o tamanho de Deus. A grandeza de Deus é imensurável. Por isso, é muito difícil um ser tão pequeno como nós encarar um ser tão grande que não pode ser medido. Não seria possível. Então, Deus, para comunicar com os seres criados, que Ele ama muito, como nós humanos, Ele se comunica através da pessoa divina do Filho. Que a Trindade são três pessoas realmente distintas, mas unificando em um só Deus. Então, na pessoa do Filho, Ele comunica. Aqui no mundo da Terra veio Jesus Cristo. Em outros mundos habitados, Ele vai no ser de lá, daquela habitação, que há planetas habitados com seres semelhantes a nós, parecendo humanos, e há planetas habitados por seres tão diferentes que nem parecem conosco, mas Deus aparece lá num daqueles seres que vive naquele planeta para ter condição de comunicar com eles. Ele comunica com todos os seres da natureza, da sua obra criadora, para que possa salvar todos aqueles que estão no caminho errado. E Deus é Espírito Santo. Quem seria? Na verdade, Espírito é sinônimo de vida. E nós temos um espírito. Todo mundo sabe, todas as pessoas acreditam que nós temos um espírito. Então, esse espírito que nós temos é a nossa vida. Tira o espírito de uma pessoa e ele vira defunto. Ele é morto. Porque ele não vive sem o espírito. Então, o espírito é a vida dele. Se o corpo morre, o espírito já está fora do corpo. Por quê? Porque o espírito é a vida. Se morre, não tem mais vida. Se não tem mais vida, não tem mais espírito. Então, espírito e vida é a mesma coisa. E Deus é vivo. Se ele é vivo, ele tem que ter um espírito. E o Espírito de Deus, que dá vida a Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus é a própria vida de Deus. E Jesus Cristo, em algumas vezes, comparou o Espírito Santo como o vento. Em todo lugar que você para na Terra, você vê o vento. Você percebe o vento, você não vê ele. Você percebe. E ele diz, olha, o Espírito Santo é como o vento. Ninguém vê, ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe para onde ele vai, mas percebe ele em todos os lugares. Porque o Espírito Santo é perceptível em qualquer lugar, porque ele é a vida de Deus. Então, Deus Pai é o Senhor absoluto de tudo quanto existe. Deus Filho é o próprio Deus comunicando com os seres inferiores, mas também amados por Ele. E Deus Espírito Santo é a vida de Deus. Aí fica explicada a Santíssima Trindade de Deus e por que Deus é trino. São os três aspectos. A existência de um Deus absoluto, a necessidade de comunicação com os seres inferiores, criados e amados por Deus, e a vida de Deus que dá a ele vida eterna, que não teve princípio e também não terá fim. Essa é a Santíssima Trindade de Deus. Nós podemos enxergar, através da criação, Deus absoluto, Deus Criador. Isso. O senhor tem uma visão
de Deus como o arquiteto do universo? Sim, até porque ninguém conseguiria entender o universo se não fosse por Deus. Como que todos os astros, a Terra, o Sol, a Lua, as estrelas, estão soltos no espaço e não se chocam. Cada um é fiel ao seu percurso, à sua trajetória. Está tudo em movimento e tudo harmonizado entre si para que não se choquem e que uns colaborem com a existência dos outros. E essa é a maravilha de Deus. Assim como o nosso corpo, né? Cada órgão tem sua função. Exatamente. Somos uma obra-prima. Aliás, toda a criação é uma obra-prima, porque o funcionamento é perfeito, não é? O funcionamento é perfeito e a gente pode ver isso em basicamente tudo que é a vida, né? Desde um pássaro no céu, a um peixe na água, né? Os animais sobre a terra, todos os seres vivos têm essa perfeição na sua criação. Exatamente. Né? Cada um com seu tempo de vida, cada um com seu tempo de existência aqui na Terra, né? E cada um também com a sua missão a cumprir. E por Exato. isso é que explica o sofrimento. Todos os espíritos que estão em seres materiais, em seres vivos materiais como nós, são espíritos pecadores. E por isso precisam ser purificados. Então, mesmo havendo uma perfeição muito grande na organização de cada ser, o nosso organismo é uma perfeição feita por Deus, é obra divina. Mas também está sujeito a um grande sofrimento, que é para purificar o espírito que carrega, para entregar ele a Deus purificado, para não ter mais que sofrer em lugar nenhum. Então, muita gente tem dificuldade de entender isso. Nós somos perfeitos, somos perfeitos numa organização feita por Deus, que nenhum ser humano, nenhuma inteligência, nem artificial, nem coisa nenhuma, poderia criar um ser tão perfeito como é o ser vivo, seja humano ou não. Mas esses seres vivos, apesar de ser perfeitos, estão sujeitos a um grande sofrimento. É a trajetória de purificação de cada espírito que está sendo carregado num corpo material. Por isso, nós temos duas coisas ao mesmo tempo: a perfeição da criação e a necessidade de purificação, que torna essa perfeição vulnerável ao sofrimento. Nós sabemos que isso tudo faz parte da sabedoria divina, e a sabedoria divina é difícil de se entender, mas nós não podemos contestá-la em momento algum. Muito bem. Muito obrigado e até o próximo. Até a próxima entrevista. Próximo episódio nós do vamos nosso ter canal. muitas entrevistas ainda, e em cada uma delas nós vamos ter um tema especial para que nós possamos entender as mensagens divinas que eu recebi. Muito bem. Até a próxima então, pessoal. Até a próxima semana, se Deus permitir.